Olá, meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Hoje eu tenho um convidado célebre. Ele é psicanalista, historiador e também formado em gastronomia, né? Conhecido como Espanhol. Está aqui o meu grande amigo. Tudo bem, Espanhol? Como é que você está? Tudo Eu bem. estou falando espanhol porque é assim que você gosta de ser chamado, É, então vou levar como estávamos espanhol, aqui falando disso. Minha né? mãe, minha mãe me batizou de José Antônio Acemel Romero, mas sem ser ela. Se me chamasse de José Antônio antes de qualquer lugar, eu não saberia nem que era eu. Tá? Ou é Acemel ou é Ou é espanhol. semel ou é espanhol. Agora vem uma pergunta cretina, né? Espanhol porque você realmente é espanhol ou você nasceu na Espanha ou é descendente de espanhol? Eu sou filho de espanhóis com irmãos espanhóis. Meu pai e minha mãe vieram para cá com os meus irmãos e eu nasci aqui, na Moca. Minha mãe Sim. dizia: o único brasileiro que eu tenho na família, vocês me chamam de espanhol. Mas meu pai era o espanhol, e eu era o espanholzinho, porque eu andava muito com meu pai, né? Sim. E aí eu virei espanholzinho, depois a vida me fez espanhol, depois meu pai virou o pai do espanhol. Eu era o filho do espanhol, eu E virei o virou o pai do espanhol. Você virou o espanhol more. mor. Muito bom. Bom, pessoal, espanhol, é um prazer, né, te receber aqui. E a gente estava numa resenha anteriormente falando sobre relações humanas. Aqui eu tenho uma grande missão que é de formar, capacitar profissionais para o mercado de trabalho, para transição de carreira e N transformações, desde um mecânico que abriu a sua oficina e que não se entendia de gestão e que não sabia de contratação, que não sabia de relações humanas, né, até o empresário que tem ali um gap, que tem um gargalo e trabalha. Então hoje o meu foco hoje com você, e eu acredito que vai ser muito legal para que o nosso público aqui seja agraciado, é relações humanas no meio profissional, Maravilha. né? Tem uma máxima, né, no RH, os meus amigos do RH aí vão concordar comigo, que eles são: contrato pela capacitação técnica e demito pelo comportamento humano. E aí, faz sentido isso na tua visão, na tua experiência, Espanhol? Faz e muito. É, o ser humano, enquanto ele se encontrou como ser sociável, ele deixou a sua vida nômade para se relacionar com as pessoas. E esta relação com as pessoas, não é unilateral, ela é de mão dupla. E quando as pessoas se relacionam com as outras de forma unilateral, isso cria um problema para ambas e para o ambiente em que elas estão. E aí, colocando isso no contexto corporativo, faz muito sentido isso de que você contrata pelo que a pessoa tem de excepcional na sua capacidade intelectual, mas não é o suficiente para que ela desenvolva qualquer projeto ou qualquer outra linha de pensamento ou ela se conduza diante dos seus funcionários ou diante dos seus chefes, né? Sim. E aí isso já foi tema há alguns anos atrás de um livro, inclusive, que é a tal da inteligência emocional, Sim. mas sem esse poder de se relacionar com os demais, o intelecto se submete a uma condição de inexpressão, ou seja, você não consegue utilizar o intelecto de alguém que não consiga se relacionar com as pessoas, né? Exato. Você acredita que isso tem parcela de culpa na nossa formação educacional? Porque o que acontece? Eu sou professor, eu trabalhei em universidade a minha vida inteira, eh, talvez seja polêmico, talvez não, mas para mim está tudo bem. Hoje se ensina, hoje sempre, né, a nossa cultura, a nossa raiz educacional, institucional, escola, né, a matemática, o português, geografia, a história, e eu vejo grandeza em todas elas, tá? Mas existem alguns pontos que nós vamos levar para o resto da vida. Quem nunca pensou, né, na sua quinta série, quando começou a fazer uma equação de segundo grau, né? Quem nunca pensou onde eu irei usar isso no resto da minha Para vida e que por que isso vai servir? que isso vai servir? E eu, na minha visão, eu vejo que faltam algumas coisas dentro da educação. E eu não quero culpar somente a escola, tá? E eu não quero culpar ninguém. Mas você não acredita que falta, por exemplo, alguma matéria, algum direcionamento para. Antigamente a gente tinha educação cívica e moral.
Você não acha que falta alguma coisa voltada para inteligência emocional, já que você citou, tem Daniel Goleman, entre outros vários autores, psicólogos, psicanalistas que falam sobre inteligência emocional. Nós temos uma literatura vasta sobre isso, algumas duvidosas, outras cientificamente falando comprovadas. Você acredita? E educação financeira? Eu sinto na relação humana traumas entre essas duas, traumas da relação da sua educação financeira, porque foi nascido muitas vezes em uma família que não tinha a grande maioria dos brasileiros, e outra também não sabe gerenciar suas emoções. Você acredita que isso falta? E se falta, você acredita que seria possível a gente colocar na nossa formação educacional desde a infância? Cara, isso é profundo. Não é? A nossa matriz educacional, ela é francesa. Portanto, se você olhar, por exemplo, a USP, ela surgiu com os professores franceses. Quem fez todo o arcabouço educacional da USP foram os franceses. E fizeram sobre uma matriz muito mais filosófica do que exatas, muito mais humanas do que exatas, porque era um momento que o mundo vivia. A nossa matriz no Brasil iniciou-se desse momento. Tanto é que você não é dessa época, que você tem menos idade, mas eu tive aulas de francês, depois é que entrou o inglês. Sim. Mas a minha matriz educacional começou pelo francês. Mas eu acho que a nossa matriz educacional perdeu a relação e o sentido daquilo que foi iniciado lá atrás. E tudo bem se isso acontecesse com uma mudança clara, mas não, acho que a gente tem uma coxa de retalhos aí do que queremos para a educação sem uma matriz muito consolidada. Sim. Então, eu acho que esse é a primeira questão, Sim. que a tua pergunta é muito mais profunda. A segunda questão é as relações e como os alunos se dão a partir dessas relações. Há 50 anos atrás, era uma educação na sala de aula vertical, né? Era uma educação que o professor, e aqui não quero entrar na questão se isto está certo ou errado, é só consolidando aqui uma razão só. A educação era vertical, porque o professor era a autoridade dentro da sala, e quando ele não era obedecido, ele inclusive infringia penas físicas. Depois disto mudou para não físicas, mas morais. Portanto, ainda era uma educação vertical. Ao longo do tempo, e aí com o Mário Covas, ele tentou, de alguma forma, que isto deixasse de existir como verticalidade e fosse horizontalidade, no sentido de que a educação fosse dada independente do contexto de aprovação ou não do aluno, ou seja, que o aluno aprendesse, tivesse o direito de ir aprendendo, sem que ele tivesse a obrigatoriedade de constatar se ele aprendeu ou não. É uma visão, também não é uma defesa. Mas, a partir daí, a gente teve uma mudança nas relações educacionais e de comportamento dentro das escolas. Se a gente olhar por alguns pontos positivos, se a gente olhar por outros pontos negativos. Se a gente olhar sob o ponto de vista de que todos têm os mesmos direitos e as crianças, quando aprendem dentro de casa, de que elas podem não contestar sob o ponto de vista das suas. Estou tomando muito cuidado aqui para não correr risco de que eu não seja mal interpretado. Mas quando elas chegam numa sala de aulas e a questão de respeito ao processo em que ela vive ainda não é claro para aquela criança, isso ela não aprendeu na escola, isso ela aprendeu dentro de casa, porque a escola ensina e forma sob o ponto de vista da educação, mas não dá para dar à escola a obrigatoriedade de formar o caráter Sim. de ninguém. Sim. Então, quando isso acontece, a educação começa a perder o foco de que faz sentido você saber, faz sentido você ouvir e aprender, porque aquilo vai te fazer bem. Eu acho que a gente está num momento em que isto passa a ser secundário na Sim. sala de aula. O que é primário na sala de aula é um pouco as relações entre eles, alunos, Sim. e depois passar de ano para eu poder continuar e fazer uma faculdade, se é que eu vou conseguir fazer uma faculdade, se eu vou ter recurso para fazer, ou se
eu vou passar, né, enfim. Então eu acho que, resumindo, falando aqui muito, mas resumindo, eu acho que a escola perdeu o sentido. E aí, voltando para a tua pergunta original, eu acho que faria, sim, faria muito sentido para a escola educar sobre vários aspectos. Um é o financeiro, porque a gente ainda tem essa ideologia católica que é pecado, né, o dinheiro, que o evangélico já perdeu isso, eu não sou nenhuma Sim, matriz, mas ainda essa matriz prevalece. Então, para muita gente ainda, você falar em dinheiro e querer progredir é financeiramente ofensivo. ainda é ofensivo. Outra é a filosofia eu acho que faz muita falta dentro da Sim, escola, concordo. porque a filosofia é um pensamento já pensado. Tem filósofos que há 500, 1000 anos antes de Cristo já pensaram coisas que as pessoas acham que estão descobrindo agora. Então, eu acho que o que falta para a educação, além de uma matriz e uma grade que possa ser funcional para a vida delas, é que a gente tenha primeiro um caminho e se dedique a esse caminho. Eu acho que hoje nós estamos muito perdidos nisso. Concordo com você. Toda essa questão basal do ensino, né, você falou sobre a filosofia, eu lembro de uma vez que eu substituí um professor de filosofia, né, ficou doente, tudo aí, eu fui lá como quebra-galho, né, o Francisco entende um pouco, todas essas coisas de escola, que dos bastidores a Vai, gente vai lá e substitui. vai lá e substitui, mas eu sou formado, eu sou filósofo. Ah, mas você é bom. Você é bom, você lê lá, tá, esses livros aqui. E eu lembro que alguns comentários me levam a isso que você está falando, que é mais uma vez está em educação e está em relação humana. Os alunos falam assim: você me ajuda a pensar. Quando você fala, você me ajuda a pensar por minhas próprias pernas. E eu acredito que falta-se um pouco disso dentro dessa tua fala, né? Essa consciência do qual o motivo da educação, por que eu devo ir à escola, o que eu devo extrair. E eu acredito que falta esse incentivo. Porque tem gente que quer pensar. Tem. Você está entendendo? Só que um modelo engessado de ensino, eu não sou crítico não é isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre os exemplos que eu vejo. Quem se destaca mais, quem se destaca menos. Quando a gente vê lá na ponta quem é que vai dar o resultado, quem é que não vai dar o resultado, até de uma forma meio rebuscada, meio grosseira, falar, quem pensa mais se destaca mais. Só que nós muitas vezes não somos Posso posicionados. pôr uma vírgula É nessa óbvio. tua? Não sei se é quem pensa mais se destaca mais. Quem consegue enxergar o que o outro pensa e pensar junto com o outro se destaca mais. Porque é na coletividade. E o pensamento, Sim, embora ele seja pessoal, eu costumo dizer, para fazer psicanálise, eu também tive que fazer terapia. E quando eu não exerço a psicanálise na prática hoje, mas quando eu exerço, você tem que fazer. E eu dizia, às vezes, para minha psicanalista, eu dizia, hoje eu só preciso dos seus ouvidos, porque a gente se ouvir na psicanálise, ouvir é muito importante, é a base da psicanálise, né? Falar e ouvir. E quando você fala e se ouve, é diferente. E às vezes você não quer discutir com a pessoa que você está falando. Você está falando para ela, mas o que você precisa é só dos ouvidos dela para você mesmo. Dizer para você aquilo que você está fazendo. Isso é um exercício. Isto é legal, que é sim. quando as pessoas se Mas não é relacionam. fácil, né? É. E quando as pessoas se relacionam enxergando o pensamento do outro e pensando sobre o pensamento do outro, eu acho que distende um pouco essa coisa dos extremos. Sim. Porque fica possível. Ah, pô, tudo bem, eu não concordo, mas ó, aqui, ali, pá. Então, eu acho que esse é um exercício possível, mas esse não é um exercício da escola, é um exercício da sociedade. Mas a Sim. escola pode ensinar, não como matéria, mas como condição de caráter da escola. Isso é maluco, né? Eu pareço aqui um sonhador, né? Mas é, eu só sei pensar desse jeito. Eu só Sim. sei pensar entendendo da forma como eu gostaria de fazer as coisas, né? E eu acho que, por isso que a gente começou a falar, quando você me convidou, qual seria a pauta, né? E eu coloquei essa coisa das relações humanas, Sim.
embora eu entendo que o foco de quem está vendo a gente hoje também é entender o seguinte: como é que eu me coloco nesse processo produtivo, Exato. não só filosófico, a gente está filosofando muito, mas o processo produtivo, ele também tem uma relação humana, Total. né? Você não lida com máquina, você lida com o dono do carro, ou você lida com o dono da floricultura, ou você lida com o dono de casa para fazer para vender o teu serviço, né? Você lida com outras pessoas. E a forma com que você lida com outras pessoas é a forma com que você se estabelece naquele meio. Sim. Então, uma coisa está sempre ligada à outra. As relações humanas, a gente deixou muito de lado, porque antigamente como chama quando a pessoa achava que a Terra era o centro do mundo? Oh, Eurocentrismo? Não, euro não. Tinha um nome. eu não lembro agora. Fora. É, A pessoa achava que a Terra era o centro do mundo. E a gente começou a achar, num período da nossa sociedade, da nossa história, de que nós somos esse centro do mundo. E quando a gente passa a entender que os outros têm menos importância que a gente já começa perdendo. sim. E isto vale para as relações que você trata aqui na tua escola. Porque o que você ensina na tua escola é fazer com que as pessoas adquiram capacitação para que elas possam produzir, mas elas só produzem porque tem um ser humano ali do lado. E aí, tratar o ser humano da melhor forma é parte daquilo que você ensina como produtividade. Sim. Então, e eu acho que aí a gente perdeu. E aí, voltando para um princípio da nossa escola, sem perder o fio da meada, eu acho que a escola deixou de ser este local em que você aprendia a se relacionar e estendia um relacionamento, né? E aí tem muita gente que critica os meios de comunicação de hoje, telefone, internet. Eu não sou crítico disso. Talvez a gente faça um uso exagerado, mas eu acho que é o mundo que vivemos, e o mundo que Sim. vivemos é esse, temos que aprender a viver com ele e fazer dele o melhor possível, com os instrumentos que a gente tem, né? Mas eu acho que é isso, acho que as pessoas hoje, talvez não gostem da minha filha, mas eu vou dar um exemplo aqui, que não vou nem citar o nome dela. Mas ela foi estudar em São Paulo e está dividindo um apartamento com uma outra amiga dela. E eu já morei sozinho, já morei com outras pessoas, e há problemas, né? E ela às vezes fala, pô, aconteceu isso tal, e eu sempre digo para ela, vá lá e converse. Elas se falam muito por WhatsApp. Tá aqui do lado aqui, né? Às vezes é isso. Mas vai lá e fale, porque é importante que ela diga o que ela pensa, ou de que você diga o que ela pensa, porque assim é que se constroem, Sim. inclusive as tolerâncias, né? Que é importante na nossa vida e que a gente esqueceu que isso existe, tolerância. A gente não tem mais isso. Mas eu acho que é um pouco isso, tanto para a questão da educação, Sim. quanto para as questões. A gente está falando educação sob o ponto de vista geral, mas focado também na educação mais profissional, que é a Sim. tua base. Essas relações são importantíssimas para o dia a dia do que você ensina e do que você capacita as pessoas a fazer, né? Isso é muito importante. Ó, no o comportamento, né, contemporâneo agora, com base nisso que você até deu exemplo, de ir lá e falar, e conversar, e se ouvir, eu achei muito louco isso que você falou, se ouvir, né. Quando foi, até deixa aqui uma reflexão, quando foi a última vez que você realmente se ouviu? Porque a gente só para analisar depois que acontece alguma coisa. "Poxa, eu falei aquilo para o espanhol. Olha o que que eu fui falar para o cara, meu, não precisava ter sido daquele jeito", ou então ao contrário, ou deveria ter falado aquilo, né. Tem muita gente que fica com essa sensação. Fica com essa sensação, isso é de todo sempre. Só que, eu não sei se é hoje, tá, mas eu vou falar o que eu observo. Com relação ao relacionamento humano, a essa conversa, a essa troca, né. Tem alguns extremos. Alguns gurus do desenvolvimento humano pregam essa verdade absoluta sobre: "Não, tem que ser dito", é aquele empoderamento do do autossuficiente, né. Do que se eu que vai falar, eu vou falar, não é. E tem aquelas outras pessoas que até por uma condição comportamental ou não, eh engolem muito aquilo. Então eu vejo 2 extremos. Eu, graças a Deus, consigo transitar entre os 2.
consigo entender a hora de eu me calar, e eu entendo a hora que eu tenho que falar. Mas eu vejo que existe sempre aquela energia puxada assim, não, você tem que falar. Esses dias mesmo eu estava conversando com a minha esposa, né, sobre uma questão profissional, e eu falei assim: a melhor saída é a verdade. Ela falou, mas e se doer? Eu falei, Não se importa. doer, tá tudo bem. É melhor doer do que a pessoa É, não tê-la como verdade. exatamente. Então, eu peguei e fui falando assim, não que a gente falte com a, mas assim, que às vezes você se segura para não soltar uma verdade que você acredita que vai machucar ali alguém ou que vai gerar algum tipo de ruído, né, na conversa, né? Então, eu sou muito a favor da verdade, só que às vezes eu tenho uma verdade polida, né? Não sei se isso é válido ou não dentro de algum ponto de vista, mas eu vejo esses extremos, o calar-se e o isso você acredita que está ligado à tendência, a ambiente ou à própria personalidade da pessoa? Eu acho que é tudo isso. Confúcio já dizia, né, o caminho do meio é sempre o melhor. Os extremos são ruins, o caminho do meio é sempre o Sim. melhor. Então, se a gente conseguisse lidar com as coisas, sob o ponto de vista de que falar, né, para que isto não deixe de ser dito, mas também para que não ofenda, e calar-se para que não ofenda, mas que também não me deixe sem voz, este é o caminho do meio. Então, se a gente conseguisse fazer isso, seria ótimo, mas eu acho que é uma mistura de tudo. Sim. É uma mistura do que vivemos hoje, que é essa falta de falar e ouvir das pessoas, porque a gente vive hoje um momento em que as pessoas todas têm muitas certezas de tudo, né? Inclusive eu, né? Quando falo isso, Tenho incluo. certeza que. As pessoas têm muita certeza sempre. E quem tem certeza não dá margem à dúvida. Se não há dúvida, para que eu vou ouvir, né? E para que eu vou perder o meu tempo? Eita, É, isso é forte. Isso é forte porque entra mais uma vez, né? E a dúvida da certeza? Eu tenho dúvida às vezes da certeza. cara, a gente só aprende, Dúvida das minhas mas a certezas. gente só aprende porque tem dúvidas. Então, Sócrates dizia que a única coisa que ele sabia é que ele não nada sabia. sei. Mas e eu faço uma analogia assim para explicar isso, que é mais ou menos assim. Sócrates estava um dia lá em Atenas e ele estava andando na cidade, e todo mundo dizia: "Pô, você sabe tudo, você sabe tudo". E aquilo deixou ele incomodado um dia. Isso não é uma história verídica, Sim. é só um exemplo. Ele deixou incomodado. Ele falou: "Pô, por que que os outros acham que eu sei tudo?" Aí ele foi num e falou: "Cara, o que que você sabe? Porra, isso aqui eu sei tudo, sei disso, cara, não tem nada que eu não saiba disso aqui. Pô, pro outro é mesmo. E ele percebeu que todos tinham uma certa certeza sobre tudo. E aí ele percebeu a coisa mais importante disso tudo. Quando a gente já sabe de tudo, não cabe o espaço para aprender. Porque a gente só aprende quando não sabe. E a Exatamente. gente tem dúvidas. E aí a gente busca e aprende. Mas quando a gente já sabe, não tem o que aprender. Eu já sei, eu não tenho que aprender mais. Esta era a grande sacada desse sujeito chamado Sócrates, que quem não sabe foi um filósofo antigo e recentemente nós tivemos um grande jogador de futebol aí no Corinthians. Mas Ó, é isso. Então as pessoas, quando elas têm a certeza de tudo, e hoje a gente vive um pouco esse momento de muitas certezas, né? E aí quando você tem certeza, você não precisa ouvir, você não precisa questionar e você não precisa buscar mais razões para aquilo. Você já sabe. Esse é caramba, uma, esse é um caramba. problema. Com base nisso que você está falando, né? Eu tenho uma. Eu tenho algumas culturas aqui dentro, né? Quando os alunos entram, você falou sobre ambiente, a gente falou sobre ambiente, sobre esse desenvolvimento humano. Eu tento criar senso de comunidade, porque eu acredito que a escola deveria ter isso, entendeu? É uma das bases, né? Um senso de, mas não a comunidade com princípios. Antigamente era a igreja, a escola, a igreja e o clube. Sim. Hoje, E eu vejo que isso se diluiu no meio educacional, é, principalmente pelos objetivos fim, né? Não, eu estou entrando aqui só para aprender a fazer isso, eu quero sair daqui sabendo fazer isso. E percebi ao longo do tempo, ao longo dos meus
há alguns anos de educação, e que vai de encontro a isso que você está falando, Espanhol, sobre essa necessidade, né, essa motivação que eu tenho no meu meio educacional. Não a boa motivação de que, eu entrei aqui para aprender a fazer isso, eu tenho que sair daqui, e eu embuti Que algumas também é coisas. importante, só para a gente não Sim, perder esse não, foco. também não vai entrar na escola para Não, nada, né? o aprendizado específico, ele é importante, ele é Talvez ele utilizado seja o núcleo e ele é utilizado na nossa vida para as questões específicas, né? sim, Eu aprendo, me diga um curso aqui que você gosta veículos elétricos, eu formação de aprendo, veículos eu elétricos. aprendo que, aliás, parabéns, é uma inovação isso. Pouca gente deve ter, se alguém ainda tem, que hoje é o que vai ser o futuro, né? Da Sim. matriz energética, parece, pelo No menos. Brasil eu fui um dos pioneiros, agora já tem um pessoal fazendo aí, Maravilha. tá tudo bem. Então, você tem que ensinar, e eu tenho que aprender a lidar com o motor elétrico. Eu tenho que aprender essa especificidade. Isto é uma coisa, isso faz sentido, mas isto não pode ser o fim em si mesmo. Sim, Eu não posso só olhar para isso e dizer, agora eu já sei, manda o cara entrar com o carro aqui que eu vou resolver o problema dele. Entra um senhor, vou usar, uma coisa que está tá muito em evidência hoje, a gente sempre teve, né? As pessoas costumam dizer que o TEA aumentou, né? Isso não pega, isso não é uma doença que se transmite, portanto, ela não aumenta. O que aumentou foi diagnóstico. a capacidade das pessoas poderem ser diagnosticadas. Então, você entra um senhorzinho já de meia idade que tem um TEA livre, né? Tem pouquinho, e você vai ser um profissional com ele, né? Eu vou permitir olhar aqui para Manda. o aluno. Aí você vai ser profissional com ele. Você vai ser profissional para dizer, olha, deixa o carro aqui, eu vou verificar o teu carro, mas você não olha como este senhor e as necessidades que ele tem, embora ele precise que conserte o carro dele. Sim, E aí, isto faz falta para qualquer total. profissional. Agora, eu estou dizendo que é importante que a especificidade do curso, ele precisa saber aprender, ele precisa saber consertar o carro do senhorzinho que tem autismo, mas ele também precisa lidar com várias personalidades e vários outros conjuntos de coisas que naquele momento pode estar acontecendo com a pessoa que está vindo. Porque a Uau. pessoa está vindo de casa, ela pode ter acabado de ter perdido um pai, ela está no estado emocional de um jeito. Ela pode ter vindo de uma festa, ela está no estado emocional do outro. Eu não quero aqui que todos virem psicólogos ou psicanalistas, não é essa a questão. Mas um inclinar Mas de atenção já não aí ajuda? é a relação. É quando a gente acha que tem que fazer e quando a gente também coloca o ser humano, né, a pessoa, também como parte do processo de eu arrumar o carro dela, né? Eu acho que isto é importante. Isto faz falta para alguns. Tem muita gente que tem outros que não. Sim. E com base nisso que você está falando, né, é importante ressaltar isso. Vou usar essa nossa turma que eu chamo eles de Pro-VHE. Pro é de profissional, mas eu coloquei alguns outros adjetivos. Coloquei pro pode ser de proativo, protagonista, profético, né, professar algumas coisas, que são interessantes, por que não também, próspero, prosperidade não está ligada somente a dinheiro, né, Próximo. próximo. E aí o que que a gente desenvolveu? A gente criou uma tríade, né, dentro da nossa comunidade. E isso fez muita diferença. Eu queria até colocar para você fazer sua análise. Nós colocamos ali uma tríade, uma linguagem nossa que, o que que a gente precisa para entrar para o Pro? Conceito agora, tá? Eh, coração ensinável, mente ensinável, copo vazio, prazer em ensinar e lealdade. A lealdade, além de ser no relacionamento, mas lealdade ao seu propósito. Por exemplo, quem faz uma dieta, você vê uma pessoa que ela faz diversas dietas, ela só emagrece quando ela é leal a uma dieta. Entendeu? Então, ao processo ali que a gente colocou. Eu acredito que isso deu continuidade. E aí eu descobri, descobri não, foi um levantamento que nós fizemos, que todas as vezes que eu colocava quem já estava mais avançado, vamos lá, o espanhol está comigo há 2 anos. O espanhol já está num nível de reparação elevado. E aquele cara que entrou comigo hoje, eu fiz um procedimento de
transbordo de um para o outro, ó, esse daqui ensina isso. Então nós temos uma comunidade, tá, que tem alunos lá mais experientes, eu classifiquei ele por faixas, tenho faixa cinza, faixa azul, faixa verde, faixa marrom, faixa preta. Quase um judô. Quase um judô. E aí o que acontece? Só que aí não entrou no campo da disputa, entrou no campo da generosidade. Tem uma frase que eu adoro, o generoso prospera. É o que nós começamos a falar fora do ar. A ideia do... Você vai me permitir repetir aqui. Lógico. É a ideia de... antes, quando estávamos falando aqui, eu falei fora do ar, vou me permitir falar no ar aqui agora. É quando estamos eu e você no deserto e estamos com uma garrafinha de água, eu e você, para metade do caminho. Se eu e você tomarmos essa água, cada um a sua, os dois morreremos, porque vamos morrer no meio do caminho. Se eu lhe dar a minha água, você vive e eu morro. Se você me der a sua água, eu vou viver e você vai morrer. No campo das coisas materiais, o que eu te dou, eu fico sem. Isso não acontece no campo das ideias. Não acontece no campo dos pensamentos. Se eu tenho um pensamento, se eu tenho uma ideia, e eu te dou um ensinamento, se eu tenho um conhecimento e te dou, eu não perco ele. Eu só multiplico. Eu te dou o meu pensamento, você fica com ele e eu fico com ele também. Se você me der um, eu vou ter dois e você vai ter dois. Nós não, no campo das coisas materiais, a gente dá e fica sem. No campo do imaterial, das ideias e do conhecimento, isso não ocorre. Por isso que é importante. E essa comunidade que você está me dizendo deve ser fantástica, porque É muito louco. é maluco, porque, inclusive, quem sabe muito vai aprender com toda Mind. certeza com alguém que sabe pouco, porque o quem sabe pouco enxergou sob um ponto de vista que esse que sabe muito ainda não viu. Sim. Isto é comum. Não. Por isso que ouvir é muito É importante. muito bom. Maluco isso, mas parabéns pela comunidade. Vocês todos estão aí na comunidade, aproveitem isso. Inclusive de quem sabe menos tecnicamente que você. Sim. Que pode te ensinar ainda. E o que eu percebi? Isso gerou um nível de prazer que até então eles não tinham. Porque muitas vezes o cara estava condicionado, não, só quero ouvir do professor. Só que de repente, ele viu ali dois caras do lado do professor que sabem coisas diferentes do professor, que aprenderam de forma diferente, que têm experiências diferentes e que compartilhou gratuitamente com ele. Ele sente. E aí vira um efeito cascata, a corrente do bem. Boa. E aí o cara pega, poxa, eu aprendi com um cara que não tinha obrigação de me ensinar, foge do campo do comercial. Então, eu também me sinto. Então, a gente criou isso sem obviamente, a, a narrativa da obrigação, mas colocamos como conceito. Boa. Aqui, ó, quem entrar aqui vai ajudar e vai ensinar. E aí eu percebi que quem desenvolveu uma mente ensinável, um prazer em ensinar, se tornou leal àquilo e caminha com a gente. Aí eu tenho alunos que caminham comigo há anos, que se tornam amigos, e eu vejo pessoas que se uniram, que fizeram negócios juntos, caras que um virou compadre do outro, o outro já vai no churrasco, mandam foto para mim, com quem que eu tô aqui, que não sei o quê. E aí Você criou network aí, né? mas eu vejo que vai além, eu vejo que vai num modelo de microsociedade através de um comportamento, através de um movimento, através de. E muitas vezes eu tenho um controle sobre isso. É uma comunidade que eu tenho, eu sou enfim, eu que direciono ali o pessoal, intermediador, né? Não existe essa questão vertical, e sim, ela tem horizontal. Óbvio que os mestres, os professores, eles têm as suas, né? Como qualquer outra instituição, mas eu acredito, e isso desenvolveu intelectualmente, isso desenvolveu operacionalmente, isso desenvolveu socialmente esse grupo de pessoas. Eu estou te falando aí mais de 10 mil pessoas. E eu penso, como isso pode ser replicável em, no trabalho, na indústria, nas escolas públicas, nos meios em que tem o seu objetivo fim, mas e que eu concordo muito com você de que ele não pode, esse objetivo ele não pode ser o fim, ele tem que estar ali, né? E que tem outras coisas que atrelam ali. Então é uma resposta que eu não tenho, espanhol. É uma resposta que eu fiz, é um modelo que para mim dá muito certo. Eu tenho muito orgulho, tenho muita satisfação. Você vê que eu falo isso com muita alegria, tenho amor e paixão por isso, entendeu? Mas como multiplicar, como escalar, isso aí entra mais dentro de um campo cultural e intencional, não é?
Eu acho que você replicar isso, por que que você consegue fazer isso? Porque aqui você tem um ambiente, eh, Controlado, né? não é controlado, você tem um ambiente de objetivos comuns, Boa. que são as pessoas, aquele que está ali aprendendo, ele está no mesmo nível em que os outros que já aprenderam, mas é um objetivo comum, que é um aprendizado. Então você tem um ambiente, eh, não é controlado, mas é um ambiente em que você fecha um interesse comum, né? Replicar isso seria fantástico se a gente conseguisse fazer isso no nível social. Mas para fazer isso no nível social, a gente teria que lidar com todos os egos humanos. E é um fato que nós Sim, todos sim, temos, né? concordo com você. Todos nós, a gente parece ser bonzinho, bonitinho, falando bonito e com boas ideias, mas também temos outros lados, né? Somos múltiplos. E aí, essa é a questão. Eu pareço aqui monossílabo, mas eu não queria voltar nisso, mas e voltamos à questão das relações. Sim, Porque para a gente escalar isso, fazer, replicar isso para a sociedade, nós teríamos que ter uma sociedade disposta a ouvir e a saber que não sabe tudo. E a ouvir, mesmo aquele. Eu tenho uma coisa que é engraçado, muita gente já pensou isso, já viu isso, né? A diferença entre conhecimento, inteligência e cultura. Isto não se aprende na escola. O conhecimento se aprende na escola também, em livros, e se aprende por interesse próprio, conhecimento, inclusive na escola. Costume, a gente herda, assume ou transforma. Costume não é lei. Eu costumo dizer que o que é lei a gente respeita, e quando a gente não concorda com ela, a gente vai lá, briga para mudá-la. Mas a lei a gente concorda. Se eu não concordo com ela, eu vou tentar mudar a lei para sim atender aquilo que eu acho que tem que ser. Mas costume não. Costume não é lei. Costume é aquilo que as pessoas se acostumaram a fazer e têm como uma verdade absoluta, sem que ela de fato seja. Mas que elas não sabem fazer diferente daquilo, porque diferente daquilo é errado. Mas é costume, isso a gente muda. E inteligência está muito distante disto tudo. Inteligência engloba um conceito muito maior, que é amplo. É como se fosse um grande guarda-chuva debaixo dessas coisas todas, porque você lidar com a inteligência, com o saber, você lidar com as emoções, lida com todas aquelas questões humanas e ainda por cima você consegue equalizar seu ponto de vista emocional. Se você consegue fazer isso que é a tal da inteligência emocional, se você consegue fazer isso, você replica isto que você está fazendo no microcosmo aqui. Mas, infelizmente, ou sei lá se felizmente ou infelizmente, isto hoje nós não conseguimos fazer. é utópico, né? Se você for pensar. Toda a utopia, ela se tornou utopia porque não se conseguia achar que aquele pensamento pudesse ser materializado. Depois que esse pensamento utópico se materializou, ela virou realidade. E muitos são as utopias que viraram realidade. Sim, Então, eu acho que se estamos pensando sob esse ponto de vista, e você mais que ninguém, eu acho que é insistir nisso e tentar reproduzir isso para a vida das pessoas fora daqui. Que elas sejam esses interlocutores, multiplicadores, né? multiplicadores. Isso é É. fantástico, cara. Sim, sim. E não apenas naquele ambiente que foi construído, tudo, né? Porque enquanto é fácil, O né? ambiente mais confortável que a gente tem é aquele que a gente não é questionado, não é confrontado e não é, a gente não tem que dar explicação. Esse é o mais confortável de todos, mas é um ambiente mais pobre em aprendizado, Total. né? É que a gente tem que aprender que questionar, que a gente vai voltar ao princípio do que eu falava das crianças na escola. Questionar não tem a propriedade de briga e de nada. Questionar tem a propriedade de perguntar por que você acha isso? Porque eu quero saber por que você acha, porque eu penso diferente, Sim, né? Questionar tem que ter esse propósito, não questionar
como tirar de você o direito de pensar de um jeito diferente do meu. Mas isso eu acho que a gente evolui como sociedade. Sim, Eu acho que a sociedade hoje, essas crianças de hoje, tem gente que me contesta quando eu falo isso, mas para mim faz muito sentido. Essas crianças de hoje são melhores das crianças que eu fui, porque eu, quando era criança, eu queria ter, ser e aparecer. Ou seja, eu queria ter carro, casa, eu queria ser uma pessoa legal, bonita e namorar muito, e eu queria aparecer para os outros um cara legal. sim, Era o que eu queria. O outro era meu amigo. Claro que eu me preocupava com ele, mas na medida em que eu estava satisfeito comigo. A geração de hoje sofre muito, inclusive, com ansiedade, porque eles têm sobre o outro uma empatia e uma responsabilidade muito maior do que eu tinha. A minha geração tinha, ou pelo menos eu tinha, né? Eles sofrem porque eles sofrem com as suas questões e a empatia que ele tem pela dor do outro faz com que ele sofra também. E a angústia de não poder ajudar e resolver, na maioria das vezes, se transforma em ansiedade. você acredita Essa, que é uma máxima? Uma máxima que eu digo, não a máxima. Você acredita que a maioria das pessoas estão com essa vertente de sentimento? se eu falar a maioria aqui, acho que eu tô É, colocando demais, mas eu acho que a nossa geração que vai hoje entre os 12 e os 25 anos tem essa questão. Tem uma questão de tempo e espaço, né? Por que que eu digo isso? As pessoas têm uma necessidade premente nessa faixa, principalmente, de serem, de fazerem e de atenderem limites, ou seja, elas se colocam limites e vão superando aquilo. sim, Portanto, elas se cobram demais. O ser humano, sob o meu ponto de vista, tem que aprender o valor do ócio e o valor de parar, às vezes. Mas o mundo moderno nos levou a um pensamento de que você, fazendo um ócio, tendo um ócio ou parando, você não é produtivo. E se você não é produtivo, você é desqualificado para uma sociedade que tem pessoas competitivas. sim, E esse é um pensamento que eu acho que acabou voltando à nossa origem com a linha de ensinamento dos franceses na nossa educação, que era muito mais é, é, histórica, filosófica do que de resultados, né? sim, E aí, quando a gente foi tentando implementar essas coisas de resultado, que é importante, que eu acho que não dá só para a gente viver de filosofia, mas é importante que a gente também seja prático nas nossas vidas, mas que o tempo das coisas sejam respeitados. E eu acho que essa geração não consegue entender qual é o tempo das coisas. As coisas são de uma forma acelerada e elas não tentam desacelerar, simplesmente vão nessa. E aí isto cria uma expectativa de futuro, uma sim. expectativa de realização muito grande, que é a base da ansiedade que pode se transformar em várias E, outras doenças. mais uma vez, a gente vai voltar aqui em uma fala sua sobre os extremos, tá? É uma percepção minha, também pode ser que não seja estatisticamente verdadeiro o que eu vou te falar, mas eu concordo com você quando você diz que existe essa expectativa, essa visão do outro, tipo assim, poxa, se o espanhol tá ali, eu também tenho que estar ali, se ele tirou a foto assim, se ele foi para Disney, se eu tal. Então, existe essa pressão de que você corra na mesma velocidade de quem está Existe ali. a pressão do outro em relação a você e você se coloca essa pressão. Exatamente. Mas também não tem, tá? Uma parcela que eu tô falando dessa geração que está vindo para faixa etária produtiva, de que também não tem aquela obrigatoriedade da geração dos anos 80 e 90 de tipo assim, eu tenho que vencer, eu tenho que fazer. Mais uma vez, eu estou indo para os extremos. Eu entendi sua colocação, concordo com ela, eu sinto que há isso, mas também não tem aquele outro lado que também assim é o good vibes demais, é o cara de, sei lá, não quero cometer nenhum crime aqui, o cara de 40 que ainda não É o constituiu, neném, né? que ainda vive da aposentadoria da mãe e da avó,
a pessoa muito desprendida dessa, porque eu concordo que o excesso da competitividade, ele também vai te gerar esse estresse, essa ansiedade, esses transtornos que surgem aí, que você Os sabe. 2 extremos são ruins, né, o excesso é ruim Exatamente, e mas não existência tá disso vindo uma também é ruim. classe improdutiva, não tá, uma classe não, perdão, mas não tá vindo uma geração improdutiva. Aí entra naquele provérbio que uns dizem que é chinês, outros dizem que é árabe, que homens fortes fazem tempos fáceis criam homens fracos, e homens fracos criam tempos difíceis para que venham. Não entra nesse, nesse infinito aí? O que você vê disso aí? Historicamente, falamos disso da primeira vez que nos falamos, né, Sim. historicamente a indústria 50, 60 anos atrás, o objetivo dela, como a mão de obra no Brasil era muito escassa e pouco é, 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 específica, não é específica a palavra, ela é pouco, Regulamentada, não sim. era regulamentada, existiam poucos profissionais de áreas Ah, específicas, né? sim. Então, o que que fazia a indústria? A indústria sempre fidelizava o seu funcionário para que ele vivesse em função da empresa, para que a vida dele e a vida da empresa se transformasse numa coisa só. Falamos disso. Eles faziam as festas de final do ano, entregavam o emprego. Não era o Papai Noel, não era o pai e a mãe que entregavam o brinquedo, era a fábrica, a firma. A firma entregava o Afirma. brinquedo. Você saía do trabalho e você ia para o clube da empresa continuar falando com as pessoas da empresa para fazer. Isto fazia sentido lá atrás, porque eles precisavam fazer com que aqueles funcionários que tinham especificidades na mão de obra não fossem para outra indústria. Então, eles fidelizavam aí salários e tudo mais. A geração de hoje são os filhos desses pais, que talvez tenham crescido. Eu estou te colocando um ângulo aqui. Einstein já dizia que tudo na vida é relativo e Sim. depende do ponto de vista do observador. Eu estou colocando um ponto de vista aqui distinto deste, mas que é um outro ângulo para a gente enxergar isso. Esses filhos viram os seus pais se dedicarem tanto à sua questão profissional e da empresa que não os tiveram ao seu lado. Esses filhos não cresceram raramente, porque tinha pais que, lógico, eram presentes, mas raramente os pais davam a eles a atenção que eles precisavam, como sentido humano, como necessidade humana, Sim. porque eles estavam absorvidos pela indústria. Esta é uma geração que cresceu assim. Não estou colocando isso como verdade absoluta e nem como regra, mas é uma geração que não quer passar por isto, eles não querem ser escravos do que o pai deles foi, e eles vão para o extremo oposto, né? Mas como a gente explica que não funciona assim e como é que a gente diz para eles que eles podem achar um outro Um caminho, equilíbrio. o do meio? É através da escola. Sim. Nós estamos falando aqui da escola regular, que é o primário, o ginásio e o colégio. Não estamos falando da escola profissionalizante, que Sim. a escola profissionalizante, ela traz e ela conserta uma deficiência, por assim dizer, do processo educacional. Porque se na escola ensinasse a consertar um carro elétrico como parte do seu conhecimento específico, que a gente poderia ter, o conhecimento geral, um conhecimento específico, A como, escolha ali, né? como é a ET, por exemplo, Sim. tem a ETEC, aliás, tem muito disso, talvez você não tivesse nenhum negócio, né? Não estou jogando Sim. contra você, Sim, mas não, talvez esse concordo. negócio não existisse. Mas quando a escola é regular, é aí que a gente teria que tratar disso. Mas hoje, na escola, a gente está muito preocupado com os números. Existe uma escola que minha filha estudou, e eu não quero aqui falar sobre ela, mas que eu sempre odiei a forma com que ela educava a minha filha, até que eu consegui convencer a minha esposa, que gostava da escola, tirar minha filha de lá, porque ela ensinava, a minha filha era um número ali, e quanto maior fosse o número da minha filha, melhor a minha filha era para a escola, mas ela não era melhor para ela mesma. Entendi. Porque quando você leva uma criança, e eu para mim,
16, 17 anos, ainda mais com a minha idade, são crianças. Quando você leva uma criança a pensar que ela não é capaz, se ela não for bem nas notas de todas as matérias, se ela não for superior à outra, você cria um ser humano que pode nascer derrotado. Porque tem muita gente que tem verdadeira vocação para ser matemático, outros escritores, outros desenhistas, outros pintores, outros filósofos. Mas quando você checa isto e o que vale é a nota que cada um tem, no final das contas, e quando você não satisfaz o que aquele que te ensina acha que é satisfatório, que criança nós estamos criando? É uma criança que se sente incapaz. Porque ela pode ter uma habilidade muito específica para uma coisa que na vida do professor e da escola não é importante, mas para ela é. Então, eu entendo que a gente tem que ensinar as crianças a viverem a vida prática, inclusive com ensino financeiro, para que elas aprendam a lidar com as suas questões e aprendam a ser menos dependentes. Mas falta uma linha, um fio condutor no MEC. O MEC deveria pensar uma escola que tivesse começo, meio e fim e propósito, Sim, né? Vai ter muita gente crítica que vai achar que deve ser de um jeito ou de outro, ajusta, equaliza, mas a gente tem uma educação hoje que às vezes entra um governo, muda um livro, muda um jeito, entra o outro, e aí a criança está no meio disso tudo, e ela não sabe para onde vai. E aí eu acho que a gente penaliza sim. humanos, penaliza crianças com sentimentos, e a gente está criando essa geração. Infelizmente. E aí eu não quero achar que quem é o cara esforçado e se dedica tem que ser penalizado, porque eu acho que ele tem o seu mérito, mas também não quero condenar aquele que não quer Sim. fazer parte desse esquema que o pai dele fez e que não lhe deu a companhia dele próprio e a vida dele, o amor que ele queria ter do pai. É uma coisa complexa demais, Sim, mas eu acho que a base disso tudo é a confiança, e a confiança e a forma com que a gente educa. E a forma com que a gente educa, hoje, eu não consigo enxergar, porque assim, ó, não sei se você tem filhos, mas quando você tem filhos, você busca a escola sob o ponto de vista não daquela que vai melhor atender o teu filho é você, mas aquela que melhor vai dar ao teu filho uma educação que a outra não vai dar. Quando a gente já tem esse pensamento, a gente já começa a qualificar as escolas. Portanto, uma é melhor que a outra. Isso é da nossa vida, é um fato. sim. Eu não estou controlando o tempo, vocês Não, vão aí tocando. não, eu tô vendo mais por causa de você, tô preocupado com você, mas tá E tudo bem. aí a gente não qualifica isso. Então, quando você pega esses aspectos, eu acho que na educação eu entendo que a gente deveria ter uma linha, nós deveríamos criar um grupo, sei lá, sem viés ideológico, político, Sim, nem de direita, nem de esquerda, mas educadores que criassem uma grade escolar para que as crianças pudessem, de fato, terem uma continuidade e se desenvolver, né, e de que a verdade. escola e que a escola ela não se diferenciasse por ser melhor ou pior, ensinar mais ou menos, ter um grupo social melhor ou um grupo social pior, serem de cores diferentes ou de etnias diferentes. Elas deviam se qualificar a partir de diferenciais muito claros. A Sim, minha filha tem uma tendência a humanas. Essa escola é mais de humanas, é aqui que eu quero que ela fique. Ela é tão boa quanto a outra, que é de exatas, mas a minha filha gosta de humanas. O meu filho gosta de exatas, eu vou pôr ele na de exatas. Isto deveria ser o ideal quando a gente busca a escola para os filhos da gente. sim. Não qual é o nível social em que essa escola está, ou se essa escola ensina o meu filho a passar na faculdade para ser um médico. Porque hoje é isso que as escolas estão fazendo. Sim.
E isso é muito forte o que você está falando, porque aí onde que a gente se divide isso, né? Eu tenho um dos meus treinamentos aqui, espanhol, é formação de palestrantes. Então eu tenho desde o cara doutor até o cara que vende bala no trem e que tem uma linda história e que transforma e que inspira. Então eu não faço essa classificação, não faço essa diferença. O que eu vejo é que todos eles têm uma base de profissionalização como um palestrante, como um profissional. Desde o cara abrir um CNPJ, até o cara saber como fazer um briefing com a empresa, saber a pergunta certa, o local, enfim, o escopo. Um escopo. Só que aí chega num momento desse funil que aí que entra isso que você está acabando de falar, que eu chamo de método. Quer ver? Esse daqui ele é para qual segmento de palestra? Esse é motivacional? Esse é técnico? Esse é matemático? Esse é inspiracional? Esse é uma versão mais coach? Esse daqui é um mais orador, tudo, tal, aquele tipo de coisa. Então, mais uma vez a gente vai entrar no campo do microambiente, né, em que se cria um método. E eu concordo em grau, gênero e número com você de que tem que ter o basal ali, o que é para todo mundo, e dali vem as específicas. Tem um vídeo na internet muito legal. Uma menininha, ela tá num campo, eles estão treinando futebol, e ela chuta uma bola toda errada. Ela vai correndo assim, chuta. Uau. Você vê que ela não tem habilidade nenhuma em chutar bola. Só que aí ela volta pra fila, tipo, dando cambalhota, como uma acrobata. E entra naquilo que tu tá falando. Ela tá num campo de futebol, treinando futebol, mas será que ninguém viu que a habilidade dela É não é o outra? futebol? É outra, totalmente diferente. E aí eu acredito que tem esse gargalo aí mesmo, né? Não sou contra a educação, como eu falei aqui da matemática, do português, aquele tipo, e coloquei a questão da educação de inteligência emocional e educação financeira. Também vai ter gente que vai odiar a educação financeira, que não tem nada a ver com isso, que fala, eu quero só saber fazer a conta do troco. Vou contratar um cara para administrar as minhas coisas. Exatamente, Acabou. né? Não Ninguém é quero obrigado a aprender. saber. Mas nós entendemos que existe um momento ali das crianças, existe um momento da educação que aí tem que deveria acontecer isso. E eu escolher pelo perfil comportamental, poxa, meu filho ele é de exata, ele é de matemática. E isso dá para se identificar na infância. Não é Isso difícil não isso. é difícil, né? Dá para se. É só observar. Mais uma vez, é só observar. Bom, Espanhol, nós estamos chegando aqui no final, né? Como eu tenho muitos empreendedores, pessoas que vieram do chão de fábrica, pessoas que são muito boas naquilo que fazem, em N aspectos, e que estão abrindo a sua empresa, né? E o tema que a gente trouxe hoje, ele é de uma relevância tão importante que é relações humanas, que poucas pessoas gostam de falar disso, ou têm medo de falar disso, ou vê que não é tão específico, então não vai tão ao produtivo, é porque não tem a paciência de entender de que isso encorpa, de que isso te dá liberdade para você trabalhar, para você ser pai, mãe, filho, vizinho, colega, o cara do trânsito, o motorista de ônibus, enfim, quais seriam aqui, sei lá, uns 3 passos, um conselho, 2 conselhos? Eu gosto às vezes de didatizar as coisas aqui, para quem está abrindo a sua empresa e que vai se deparar com relações, né, com relações, diferentes, culturas diferentes, ele vai contratar, o cara vai contratar um ajudante, vai contratar isso, vai contratar aquilo. O que que você vê? O que que você poderia explanar aqui para gente encerrar essas pessoas que estão se confrontando? Porque até então o cara só recebia a ordem, e de repente ele tem que ser a Se a pessoa que gente, vai ser o líder. se a gente colocar no foco este, que recebia ordem, porque você também treina muita gente que do zero está saindo do zero e nunca recebeu ordem, sempre deu ordens e quer fazer, Também. mas vamos nessa linha de quem Sim. recebeu ordens. Eu acho que é muito tranquilo para quem só recebeu ordens e cumpriu, poder entender como ele deve agir. Ele tem que olhar para trás para entender que quando foram lhe dadas as ordens, como é que ele reagiu a partir do que lhe foi dito. Nossa. Porque se ele conseguir enxergar isso, ele vai saber como é que ele tem que lidar com o outro. Porque relação humana não é olhar para o outro, é olhar para a gente e saber que o outro é parecido com a gente. Se isso me faz mal, vai fazer mal para o outro. Se isso me faz bem, vai fazer bem para o outro. Essa é a primeira máxima. Olhar para aqueles que fizeram com ele, porque ele vai fazer com os outros. E entender neste ambiente o que era confortável e o que não era confortável para ele. Eu acho que ele tem um aprendizado que talvez quem ensinou ele não tem, que talvez nunca tenha estado no processo de ser comandado e sempre comandou. Esse é o primeiro passo. O segundo
é sempre enxergar o processo futuro de si próprio. Onde é que ele quer ir, chegar e como ele vai fazer isso. A gente lida com a nossa vida olhando, vivendo o presente, que é o mais importante que a gente tem, mas com a referência da experiência do passado, que é este olhar que ele tem que ter para o que aconteceu com ele, mas com a perspectiva do futuro, que ela pode ser variante, mas ela tem que existir. Porque se a gente não coloca um objetivo na frente da gente, mesmo que esse objetivo mude a cada hora, mas é lá que eu quero chegar e é para frente que a gente anda. E vai errar, que eu acho que essa é a lição mais importante que quem empreende tem que ter. Não tenha medo de errar. Objetivo, siga, vá em frente e erre. Não erre de propósito, mas quando errar, aproveite. Aprenda. Porque a gente aprende quando erra muito mais do que quando acerta. Porque quando a gente Total. acerta, a gente não volta para perceber se poderia ser diferente. Mas quando a gente erra, a gente sabe como é diferente e o que a gente tem que fazer de certo. Errar é uma das coisas que o ser humano tem medo, e eu acho que a nossa sociedade condena, e que eu não estou dizendo o erro que agride, o erro que mata, o erro que ofende, o erro que Sim. machuca, não é esse. Mas o erro do fazer e errar o fazer e refazer o fazer. Este é o erro que vale a pena fazer. E a gente só faz isso quando faz. Então, quem empreende tem que entender muito claramente que vai errar. Vai, e muitas vezes. Mas quando ele acertar, ele vai dar 2 passos. Quando ele errar, ele dá um para trás. E quando ele acertar, ele dá 2 para frente. E o objetivo. Então, olhar para o seu passado e entender como é que eram as relações que ele tinha e como é que ele quer que seja a partir dele. Eu acho que essa reflexão é importante para ele próprio. Olhar para frente com um objetivo claro do que você quer, de onde você quer chegar e como você vai fazer isso. E estar no presente sempre apto a fazer, acertar e se errar, refazer e acertar. Esse eu acho que, Maravilhoso. Não, é se eu isso mesmo. pudesse dizer alguma coisa para quem empreende, eu gostaria que tivessem me dito isso. Eu Então, também. Eu também. Eu gostaria que aquela música do Titãs Epitáfio, né, diz assim, eu gostaria de ter tido mais tranquilidade em errar, em refazer, em repensar, em retudo, entendeu? é uma das E músicas que eu mais sou apaixonado. Para mim, essa música é um poema. para Eu mim tenho também. parte dela tatuada aqui. Eu não sabia, que legal. Eu para mim também, entendeu? É Ainda bem que eu uma aprendi ótima cedo. música, uma ótima reflexão. Sim, eu também vejo como poema. Bom, Espanhol, obrigado, cara, pela tua Eu contribuição. que te Eu agradeço. tenho certeza de que esses ensinamentos aqui fez com que a gente, de uma forma mais profunda, refletisse, você que está nos assistindo, né? Que você refletisse um pouquinho mais sobre como você tem conduzido a sua vida, sobre o quão é importante as relações humanas e, enfim, não quero me prolongar aqui, mas pense, a vida é muito rápida e não pode ser pequena, certo? Então, é isso. E se você tem algum questionamento, alguma dúvida, alguma pergunta, coloque aqui em algum campo desse vídeo, tem um campo para você fazer um comentário, para você colocar se de alguma forma mudou, se fez cair alguma ficha, se abriu seus olhos para alguma coisa, então você tem a liberdade de colocar aqui e nos fazer a pergunta, certo? Bom, Espanhol, muito obrigado, meu querido, foi um prazer e a porta está sempre aberta da Flex Company aqui para você a qualquer momento. Eu é que te agradeço, eu acho que podcast, eu acho que é uma coisa bacana, porque permite as pessoas falarem, e eu acho que isso é legal, né? Mas eu só queria corrigir, eu não faço ensinamento nenhum, não, que eu tenho muitas questões, muitos pensamentos próprios, e quem quiser se apropriar dele, que se aproprie, mas Certo, tá faça bom certo, uso sempre. E eu tá quero te certo. agradecer essa oportunidade de poder falar para o teu pessoal e fico à tua disposição se precisar de alguma coisa, se eu precisar responder alguma coisa, tá? Estou aqui. Tá, joia, então Te tá. agradeço. Pessoal, por hoje é isso. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus e até a próxima.